Olá pessoal, tudo bem? De volta aqui, eu sou a Carol Marrocos, economista psicóloga, para falar do nosso segundo traço de caráter, que vai ser o oral. E quando acontece, qual a idade, Carol, que acontece essa traumatização? É a idade ainda que o bebezinho está no processo de amamentação. A mielinização já avançou um pouco mais, mas ela ainda está nesse processo que eu costumo falar, o processo onde eu recebo esse alimento. O oral vai ter a dor do abandono, porque ele sente que ele e a mãe forma uma única pessoa, um único ser. Então, se essa mãe se afasta por algum motivo ou as suas necessidades não são atendidas, ele vai sentir que ele foi abandonado. Esse abandono pode ser tanto físico quanto emocional. Físico, o bebê gostaria de dormir e a mamãe deu mamar. Ou o bebê quer mamar, a mamãe deu banho. Então, constantemente essas necessidades não eram atendidas e aí ele se sentia abandonado. Ou pode ser questões emocionais, como por exemplo a troca de olhares, de afeto, o distanciamento. Então, o bebê que ficou ali por muito tempo chorando no berço, o bebê que não teve essas necessidades também emocionais atendidas, pode desenvolver a traumatização do oral. Lembrando que nós temos todos os traços, mas pode sim que você tenha 1, 2, 3 traços que mais se sobressaia. Agora que você já entendeu o que acontece no momento da amamentação, que essa mielinização já avançou um pouco mais, que esse bebê e a mãe se sente como um único ser e ele não teve as suas necessidades atendidas e por isso a sua dor é a dor do abandono, vamos falar como funciona esse corpo. No oral, é o único tipo dos 5 tipos de traço de caráter que a gente vai ter 2 tipos dentro do mesmo tipo. Eu vou ter o oral do excesso e o oral da falta. O oral do excesso recebeu muito alimento. O oral da falta, por algum motivo, faltou alimento. Eu costumo dizer do oral da falta até o exemplo da minha própria filha. A minha filha, até 10 dias de vida, ela teve um processo de amamentação muito difícil. Tanto que ela foi logo para a mamadeira. E eu tenho certeza que a minha filha chama Aninha, passou fome nesse período e hoje claramente eu consigo ver esse traço do oral da falta na Ana. Mas isso pode acontecer com qualquer um de nós. E o oral, ele vai apresentar características mais infantilizadas. Como que é o corpo desse oral? Quando eu estou falando do oral do excesso, as curvas, tudo é muito mais redondinho. Então, esse rosto redondinho, essa boca bem delineada, bem feita, eu falo com os lábios mais grossos, com mais cor. Esses olhos são olhos mais de pidão, mas também tem formas arredondadas. O rosto, se você olhar bem, da bochecha até o queixo, é um rosto que faz de fato, né, essa forma oval. O corpo é um corpo bem cheinho, com as mãos e pés infantilizados. Normalmente o oral tem pés pequenos, a mão mais gordinha. E eu vou falar que a distribuição desse fluxo de energia, apesar desse corpo bem fofinho, bem arredondadinho, ele não é uma musculatura com força, uma perna com força. Apesar desse corpo estar redondinho, eu ainda tenho esse fluxo de energia localizado nessa região. Por isso, normalmente o oral, ao falar ou ao tirar uma foto ou aparecer num vídeo, vocês vão perceber que ele tem um biquinho. Né? Isso pelo próprio processo da amamentação. Já o oral da falta, ele pode ter um corpo mais magro, sim, não como o esquizoide. Ele pode ter um corpo mais magro, mas um corpo ainda com formas ovais, tá? E ele vai ter uma gordura localizada. Normalmente, se você olhar uma pessoa que ela é aparentemente magra, mas tem uma barriguinha, uma pancinha, pode ser que você esteja na presença de um oral da falta. Ele também vai ter aqui no externo, né, no meio do peito, um espaço maior, a gente fala uma abertura ali do amor que faltou e do abandono que ele sentiu. Mas não é só o corpo, como eu já disse para vocês, traço de caráter é corpo mais como esse ser está no mundo, ou seja, suas preferências, seus comportamentos.
O comportamento do oral vai ser um comportamento também voltado muito para aquele bebê chorando no berço. Ele tem um processo de autorresponsabilização muito baixa, então sempre eu tenho o outro como culpado, ou as coisas não aconteceram comigo por conta do outro, né? Eu não consegui me formar, eu não consegui estudar, terminar determinado curso, os meus relacionamentos, então tudo fica um tanto pela metade, e essa dependência de alguém é muito característico do oral. É como se ele não conseguisse dar conta da própria vida. Lembra que eu sempre digo que o traço ele tem a dor e o recurso? A falta de responsabilidade, de autorresponsabilidade do oral é a dor do oral. Eu sempre dependo de alguém, ou sempre alguém é culpado por isso. Ele também costuma facilmente atrair a simbiose. Lembra que ele e a mamãe, ele pensava ser um único ser? Agora, nesse corpo adulto, quando ele encontra alguém, é como se ele fizesse de fato, ele acaba fazendo essa fusão, essa junção desses dois seres muito facilmente. Então, ele faz esse processo de simbiose mesmo em um corpo adulto. Isso é a dor do traço, não é o recurso. Então, se você se identificou como oral, preste atenção se essa dependência de alguém, eu falo que o oral sempre tem um lamento. Aquela criança chorando no berço é muito o adulto oral. Ele está chorando a todo momento. E esse choro pode ser verdadeiro, inclusive. Se eu recebo pessoas que choram constantemente, sem algum motivo muito aparente, pode ser que você esteja na presença de um oral. E essa simbiose com pessoas, com apego mesmo até a lugares, objetos, pessoas, essa simbiose é uma característica muito forte do oral. Mas, como eu sempre digo, nós temos a dor e o recurso. E o recurso do oral vai ser alta empatia, sensibilidade, profissões do tipo terapeuta, ele vai se dar muito bem, mas para isso ele precisa resgatar essa autorresponsabilidade, dar conta da própria vida sem depender extremamente do outro como ele depende. O oral vai ter uma sensibilidade que os outros traços não possuem. Ele vai conseguir enxergar esse ser humano, que eu digo que é a história por trás da história. Por isso, algumas profissões que tenha o processo de comunicação, de empatia, de sensibilidade, o oral vai se dar muito bem. Mas para ele se dar muito bem, ele precisa primeiro resgatar o adultecer. Ele precisa entender que agora, nesse corpo adulto, não importa quais foram as suas traumatizações enquanto criança, ele precisa dar conta da vida dele, seja no âmbito profissional, social, com os próprios relacionamentos. Esse oral precisa encarar a vida de uma maneira mais adulta. Aqui no próprio Insta eu fiz um post há pouco tempo atrás falando sobre adultecer. Então o traço oral ele precisa, mais que muitos outros traços, do que os outros traços, buscar esse processo do adultecer. Eu não sou mais uma criança chorando no berço e eu preciso dar conta da minha vida. Mas lembre-se também dos recursos que o oral tem, são recursos bem importantes. Normalmente no Brasil nós temos uma gama grande de orais, até mesmo pelo funcionamento. Hoje as crianças no Brasil, até por um incentivo do próprio governo, são alimentadas aí na amamentação até aproximadamente 2 anos. Isso vai formando pessoas com mais dependência, né? Que cria-se adultos mais dependentes. Mas isso não quer dizer que todos vocês que estão me assistindo agora tenham esse traço de oral que se sobressaiu, que seja mais evidente. Todos nós vamos ter um pouco de oralidade, afinal todos nós passamos pelo processo da gestação até os 7 anos. E nessa cadeia de de gestação até 7 anos, todos nós sofremos os nossos traumas. Então, todo mundo vai ter um pouco de oral. Mas pode ser que o seu traço, que você está me assistindo agora, que se sobressai mais, seja o oral. Então preste atenção como está a sua vida. Se você está designando os seus sonhos, as suas conquistas, enfim, já nesse corpo adulto para outra pessoa. Se você está terceirizando a sua felicidade, se você está terceirizando a sua parte financeira, então vamos começar o processo de adultecer.
porque o oral tem características, assim como todos os outros traços, importantíssimas, que pode te levar aí para um grande sucesso na carreira que você escolher. Ok, vamos daqui a pouco para o nosso terceiro traço, que vai ter um nome um pouco assustador, mas como eu disse, não leve em consideração os nomes, porque não se trata de patologia. O nosso próximo traço vai ser o psicopata. Vem comigo, até lá!